Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Alegrai-vos, meus irmãos, hoje domingo do Senhor, 24 de abril de 2022, na fé, na confiança e na perseverança do amor em Cristo Jesus. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor para este domingo, 24 de abril de 2022, no Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por evangelista São João, capítulo 20, versículos 19 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Não estava com ele quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos e as mãos nas suas mãos, e eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas seja fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoe nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Caríssimos, nós vimos que este evangelho é muito bonito. Primeiro, porque Jesus chega no lugar onde as portas estavam fechadas, por medo dos judeus, e ele entra, se põe no meio deles e diz: A paz esteja convosco. Olha que maravilha. Depois, o outro ponto fundamental e muito importante do Evangelho é que Jesus disse novamente, a eles, depois dessa palavra, mostrou-lhe a mão, o lado. Então os discípulos se alegraram
por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Aí ele disse aqui no versículo 21, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Amados irmãos, isto é importantíssimo. E a partir do versículo 22 e 23, vejamos com muita atenção o que o Senhor falou para os discípulos. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Meu Deus, olha que fantástico, que maravilha! O evangelista São João, aqui no versículo 22, está nos dizendo que depois de Cristo ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A gente tem que se alegrar, porque assim como eles receberam o Espírito Santo, nós também recebemos o Espírito quando do nosso batismo. Oh, maravilha! Glória a Deus, Senhor! E aí, no versículo 23, olha o que Jesus disse para eles. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Ou seja, Deus deu perdão, Jesus Cristo, o próprio Deus, ele deu um poder para seus discípulos. Primeiro, ele soprou sobre eles e enviou o Espírito Santo em cada um deles. Segundo, deu para eles o poder de perdoar os pecados. Ou seja, todas as pessoas a quem eles perdoarem os pecados serão perdoados, mas aqueles a quem eles não perdoarem, os pecados ficarão retidos, ou seja, não serão perdoados. Então, a palavra do Senhor nos mostra claramente, aqui no versículo 23 desse Evangelho de São João, quem perdoar os pecados, esses serão perdoados. E quem não perdoar, não serão perdoados. Então, eles têm o poder dado por Jesus. Que maravilha! E nós temos aqui o Tomé, aquele que não acreditou, que era um dos 12, mas nesta oportunidade ele não estava com os outros, né? E aí, os discípulos contaram-lhe depois para Tomé que tinham visto o Senhor. Mas o Tomé, como muitas vezes nós também em nossas vidas, muitas vezes é preciso a gente, de certa forma, a gente não tem fé. Aí a gente, não, meu Deus do céu, não é possível. Será que isso é verdade? Eu só acredito se eu ver. Então, essas pessoas são incrédulas. Nós não podemos partir por esse caminho, porque aí nós temos um certo exemplo de Tomé. Olha o que aconteceu aqui no versículo 26. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Gente, nós devemos observar esse detalhe também muito importante, a saudação de Jesus. Todas as vezes que Jesus se punha no meio deles, qual era a saudação de Jesus? Bom dia, oi, tudo bem? Não. A paz esteja convosco. Maravilha, fantástico, que bom, meu Deus. Que a paz do Senhor esteja conosco. Isso é maravilhoso, porque a paz do Senhor significa tudo. A alegria, o perdão, o amor, a compreensão, isso é gratificante. E somente o nosso Deus, somente o nosso Pai amado é que pode fazer algo tão maravilhoso e importante por todos nós. A paz do Senhor esteja convosco. Meu Deus, isso é fantástico, é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E aí,
Depois disse, lá no versículo 27, disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão, coloca aqui no meu lado e não sejas incrédulos. Jesus o advertiu: não sejas incrédulos. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Olha, graças a Deus que ele, ao ver, aquilo tocou em seu coração. E olha o que Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. Jesus realizou muitos milagres, muitas e outros sinais que nos diz a palavra que não estão escritos aqui neste livro. Só que antes, depois que Tomé disse isso, Jesus o advertiu. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Bem, amados irmãos, aqui nesta colocação, bem-aventurados aqueles que creram em Jesus Cristo sem ter visto. Bem, isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E hoje nós cremos em Jesus Cristo. Nós não vimos nada do que se passou. Nós sabemos porque nós temos relatos, ficou tudo registrado na Escritura. Nós sabemos. E é através da nossa fé que nós acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor, que ele ressuscitou dos mortos e que ele está em nosso meio. E essas palavras ditas pelo nosso Mestre Jesus é maravilhosa. Vou finalizar o Evangelho dizendo assim para vocês: que todos vocês tenham, na graça do Senhor Jesus, um santo e maravilhoso domingo e que a paz do Senhor esteja com todos vocês.